Olá, você está no canal Gisele Flix, onde nós dedicamos esse canal em análise a filmes que falam sobre consciência, sobre despertar, que mexe profundamente conosco, né? Aqui nós analisamos filmes que falam com a nossa alma, tá? Então, hoje nós faremos a análise do filme Lucy, onde nós vamos ver alguns trechos desse filme, vamos comentar o que tem nas entrelinhas, o que tem no entendimento consciencial, qual é a proposta que esses filmes trazem, e nós sabemos que toda a informação que é divulgada, ela possui camadas de entendimento. Então, quanto mais nós analisarmos com consciência, dissecarmos o conteúdo, mais conhecimentos, insights e profundidade sobre entendimentos na nossa evolução como espécie, nós ganhamos ou nos graduamos. Então, o convite hoje é para que a gente analise juntos o filme Lucy. Vamos lá, vamos iniciar. Esse filme é um filme profundo, né? É um filme que eu acredito que quem assistiu entendeu que ele fala sobre física quântica, ele fala sobre as questões da multidimensionalidade humana, da capacidade do humano ir além dos 5 sentidos comuns. É claro que ele está com uma proposta exagerada, hollywoodiana, mas dentro de todos os filmes que são impactantes e que são profundos como este, a gente consegue tirar e extrair aí os tesouros. E esse filme, ele está completo, repleto de grandes tesouros. Então vamos analisar junto? Vamos entender? Ô, Lucy, vai ser moleza. Você só tem que entrar e sair rapidinho. E por que não vai você? A última coisa que aquele cara tá esperando é ver uma gatinha entrar pra entregar essa pasta. Ele vai ficar boladão, vai por mim. O que tem aí? Qual é? Você tá desconfiando de mim, é? Você confia em mim, não confia? Pessoal, a proposta desse filme é mostrar que ela se passa, né, no continente asiático, e é uma pessoa comum, mostra que a Lúcia era uma pessoa comum, uma pessoa que estava nas questões comuns, igual nós aqui nessa loucura que a gente vive da materialidade, preocupada aí com grana, né, com sobrevivência, e dá para ver que é uma pessoa que não tem essa profundidade de autociência, de autoentendimento, né, e é isso que torna esse filme bastante profundo, tá? Então, é uma história de uma norte-americana que está fora do seu país de origem. Possivelmente ela vai ali para tentar alguma questão financeira, alguma proposta de trabalho, por qualquer que seja o motivo, e a proposta é, né, faça qualquer coisa por valores, e ela acaba topando a ideia desse amigo, colega que ela tem, que é de levar uma maleta, né, era simples a tarefa, entregar uma maleta para uma pessoa. Parece uma tarefa simples, para um valor que se oferece bastante alto, né, ela nem percebe aí a pegadinha, né, e o que pode estar por trás disso. Então vamos analisar mais um pouquinho aqui. Sei lá, eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. Ei, peraí. Onde é que você vai? Eu vou pra casa, eu tenho prova na segunda-feira, eu tenho que tomar banho e eu tenho que estudar, tá bem? Só pra você saber, no outro dia... Isso é pra eu me sentir melhor? É. Não. Depois eu te ligo, tá? Peraí, cara. Você entra lá, vai até a recepção e pede pro Sr. Jung descer. Ele desce, pega a pasta, aí você dá esse sorrisinho lindo seu e sai fora. Ah lá, ó, dá pra ver a recepção daqui. Só o entregador, amor. Você ganha pra fazer isso? É, ganho. Tipo quanto? Qual é? Tu vai querer negociar comigo? Não, fala aí quanto eles te pagam, eu quero saber quanto. Eu ganho $1000. Pessoal, aqui está muito claro que é uma armadilha, né? Que essa pessoa está totalmente ciente do que é isso daí e de que pessoas que ele está lidando, né? Ele está convencendo uma pessoa, possivelmente, ele deve estar meio queimado com a galera, com a organização, mas deve ser contato, aquelas histórias, e está na parte do convencimento da Lúcia, né? Da artista aqui, para fazer o serviço. Então vamos olhar, porque a coisa fica boa. Peraí, você recebe $1000 só pra entregar papelada? Sério? Aí, leva só 10 minutinhos, eles me pagam um barão e o resto não é da minha conta. Olha, também não é da minha conta, com certeza. Que Peraí. foi? A gente racha essa grana.
Meio a meio, 500 pra você, 500 pra mim. Vai lá, vai, eu te espero. Aqui, ó, aí, ó. O que você tá fazendo? Foi mal. Que porcaria Foi é essa? mal, mas eu preciso muito da tua ajuda. Mozinho, mas eu não tenho escolha, sabe? Você pode. Eu tô procurando o Sr. Jung. Sim. Essa parte aqui a gente vai passar, porque vai ficar nisso aqui, né? A parte, depois a gente vai entendendo o contexto do que a gente quer trazer aqui com esse filme, que é a parte que fica bastante interessante. Então vamos lá. O que tem aqui? Por favor, Deus me ajuda. Vocês percebem que o conteúdo é importante para ele, mas ele está lidando com outras organizações também com esse conteúdo. Então ela está sendo cobaia, tá? Para entender o que tem lá dentro, se é o que ele comprou, adquiriu, ou se são outras questões que são dessas organizações de um querer derrubar o outro, tá? Para vocês entenderem o nível de pessoas que ela está lidando ali, né? O que se passa dentro do filme, bastante perigoso, né? Vamos dizer assim. Aqui é o momento, pessoal, que eles analisam o conteúdo, entendem que o conteúdo está certo e vão fazer testes com esse conteúdo que mostra o poder, tá? Desse produto aí, dessa química, tá bom? Que é uma química, né? Fortíssima, e eles vão entender o conteúdo. Isso é novo, né? Uma novidade dentro do contexto da criação dessas organizações. Então é algo que tem muito valor, porque é novo, tá? Esse é o contexto que vai dar aqui. Esperar 400 mil anos para ver a aberração das primeiras células nervosas. É quando a vida, como a conhecemos, tem início. Cérebros em formação com alguns poucos miligramas. E corta a cena para mostrar a outra parte do contexto desse filme, que se trata desse grande professor, desse cientista que estuda a evolução do cérebro humano, e ele vai mostrar, ele vai contextualizar conhecimentos sobre como as espécies se desenvolvem e como a inteligência, a capacidade dessa máquina cerebral funciona, que ele vai contextualizar em cima, né, dessas questões que é tema de estudo dele, pessoal, como um grande cientista, tá? Como um grande professor. Não é possível determinar qualquer sinal de inteligência ainda. Funciona mais como um reflexo. Um neurônio, você está vivo. 2 neurônios, você se move. E com o movimento, uma coisa interessante começa a acontecer. A vida animal na Terra remonta a milhões de anos. Entretanto, a maioria das espécies usa apenas de 3 a 5% de sua capacidade cerebral. E somente quando chegamos aos seres humanos no topo da evolução animal, é que finalmente vemos uma espécie utilizar mais de sua capacidade cerebral. 10% pode não parecer muita coisa, mas é muito se olharmos o que já fizemos com isso. Pessoal, ele vai mostrar, né, vai fazer uma comparação entre o desenvolvimento dos animais, que usam uma capacidade de 3 a 5, e nós, que chegamos próximo aí de 10. E se a gente pensar e analisar que com menos de 10% de uso, nós temos toda a tecnologia aplicada na Terra, temos foguetes que vai à Lua, entretanto, tudo que nós temos, prédios, construções, né, todo o mecanismo na nossa internet, é só você conseguir projetar dentro de você aí a ideia do que seria se nós, humanos, que é o objetivo do estudo dele, alcançássemos mais do que 10% da capacidade. Então ele vai conversar, falar sobre isso, ele vai, na verdade, explorar esse assunto, né? Ele vai dissertar sobre essas capacidades e sobre, né, o efeito do que ele vem estudando, se caso nós chegássemos a esses percentuais maiores, tá? Em cima disso que ele está contextualizando aqui. Melhor do que nós, o golfinho. Estima-se que esse incrível animal use capacidade cerebral. Em particular, isso permite
que ele tenha um sistema de ecolocalização mais eficiente do que qualquer sonar inventado pelo homem. Mas o golfinho não inventou o sonar. Ele o desenvolveu naturalmente. Essa é a parte crucial da nossa reflexão filosófica aqui hoje. Poderíamos então concluir que os humanos estão mais preocupados em ter do que ser. Percebam que ele falou algo muito importante, o que fez o desenvolvimento cerebral acontecer. Quando uma espécie se volta para sua necessidade e para a aplicação do autodesenvolvimento, ela evolui, como aconteceu ali, que ele mostra e contextualiza sobre o golfinho, com a capacidade sonar, assim como outros, né, morcego, que tem a questão ali de emitir o som do eco, né, que retorna, e outros animais, as próprias aves que se direcionam através de um sentido interno de direção de bússola. Então, veja, quando os animais se colocam à disposição daquilo que é sua necessidade, a capacidade do desenvolvimento acontece. Nós não somos muito diferentes em termos de existência, porque também somos animais, só que somos animais conscientes, que têm a capacidade de desenvolver consciência e ter sentimento e a capacidade da escolha, que é o que nos difere aí, né, dos animais. Então, veja, quando nós paramos de nos preocupar em desenvolvimento interno, em evolução, em autocapacidade, e nos distraímos com as tantas distrações, a gente foi perdendo, ou o que eu chamo de, nós fomos deixando em stand-by áreas de desenvolvimento, e fomos diminuindo a nossa capacidade de uso da grande potência e máquina que nós somos. Isso é uma grande análise e algo para que a gente veja a profundidade. Por isso que eu falei que esse filme ele tem diversos tesouros, porque ele traz reflexão em cima de reflexão. A cada take, a cada momento, você encontra reflexões profundas sobre a vida. Não se trata somente de entretenimento, tá? Ele fala. É por isso que eu falo que desenvolver das capacidades de enxergar o que está além do entretenimento faz de você uma pessoa com habilidades excepcionais. Aqui, pessoal, algo já aconteceu, tá? Ela foi sedada, né? E ela está sendo cobaia, como era a intenção dessa organização, né? E ela vai começar a perceber que ela não está entendendo o que aconteceu com ela, não tem a mínima ideia do que aconteceu. Nada, foi só um corte horizontal, muito bem feito. E dentro de um mês, mais ou menos, essa cicatriz vai ficar quase invisível. Vai poder mostrar sua barriga na praia no próximo verão. Não é com isso que eu tô preocupada. Deve estar preocupada porque abrimos você? Fique tranquila, não tiramos nenhum órgão seu, nós só colocamos um pequeno pacote dentro da sua linda barriguinha. É só uma nova droga que a garotada da Europa vai adorar, com certeza. O que é? Bom, o termo científico é CPH4. Esse CPH4 não é muito... se trata do novo componente químico que vai ser colocado, né, vai ser trabalhado, vai ser distribuído na Europa, né? Se trata de um novo produto, mas acho que já deu para entender, né? Então agora ela vai começar a cair a ficha dela do que essas pessoas têm a capacidade de fazer, tá? Para seres primitivos como nós, a vida é verdadeira de cada uma das células do nosso corpo. Para atingir esse objetivo, o conjunto de células que forma as minhocas e os seres humanos... Aqui, pessoal, vai alternar o filme entre o que está acontecendo com a Lucy, a realidade dela, e a realidade aqui do pesquisador, da pesquisa que esse professor, esse cientista está elaborando sobre o desenvolvimento do cérebro. Vocês vão ver que as coisas vão se cruzar num certo ponto, porque é justamente esse aumento da capacidade que esse pesquisador, esse cientista vem estudando, vem elaborando por anos, uma dedicação de uma vida. Vocês vão entender, assistindo o filme, que a vida dele é dedicada a esse trabalho de desenvolvimento, né? E contextualiza com o que vai acontecer ali com a nossa protagonista Lucy no filme, tá? É por isso que alterna entre uma imagem e outra. Tem apenas duas soluções: suficiência e autogerenciamento. Por outro lado, se o habitat for favorável, ela escolherá se reproduzir. Morrer passará a informação e o conhecimento essenciais para a próxima célula, que passará à célula seguinte e assim por diante.
se perpetuam com o tempo. Só que vocês vão perceber isso sendo repetido lá no final do nosso filme. Essa questão de passar o código adiante. O conhecimento adiante, ele é sempre passado entre as espécies, né? Ou seja, a ancestralidade, ela é carregada no seu descendente. E quando o ambiente é favorável, a reprodução acontece. E o passar da informação acontece. Isso vai fazer bastante importância lá no final dessas palavras, dessa dissertação que esse professor está fazendo aqui, tá? A gente vai entender. Aqui, pessoal, lógico que eu não pude mostrar, mas tem uma cena de brutalidade, né, que envolve a protagonista e que acontece da química que está no abdômen dela começar a ser distribuída na corrente sanguínea dela, tá? É isso que aconteceu aqui, né? Ela teve uma desavença com a pessoa ali, com o carcereiro dela, e ele acabou aplicando brutalidade sobre ela, que fez com que o conteúdo, né, no abdômen dela começasse a ser distribuído pelo corpo, tá? Rompeu-se, tá bom? É aqui que começa, então, a parte interessante desse filme. Só o corpo dela tá lidando, tá, com a química, né? É uma quantidade absurda da química, né? Então o corpo dela tá lidando, tem que ter todo efeito sobrenatural em cima das reações que acontecem no corpo dela, tá bom? A 20% da nossa capacidade cerebral. Nesse primeiro estágio, nós teríamos acesso e também controle sobre o nosso próprio corpo. Senhor, Sim. isso já foi provado cientificamente? Por enquanto é apenas uma hipótese, eu admito. Mas se pararem para pensar, é intrigante constatar que os gregos, os egípcios... Você tem noção de onde chega o estudo dele? Que hoje a gente já consegue entender isso mais, né? Nós estamos falando de um filme que foi lançado há anos atrás. Mas aqui ele já conclui que 20% daria a capacidade de autocontrole, que seria a capacidade natural que se imagina que um ser tão complexo como nós teria que ter, né? Se a gente for analisar essa questão, é quase que óbvio que é estranho nós não conseguimos identificar questões, problemas que possam acontecer e ter reconhecimento das nossas células, do nosso corpo, quanto mais quando nós temos aí enfermidades ou questões de desequilíbrio celular e químico no corpo. Então aqui, trabalhando na tese do doutorado, né, ou seja, da PhD, eu não sei qual que é aqui, desse professor, já teríamos essa questão, e você vê que tem indagação das pessoas ali da plateia, né, sobre essa questão, e a afirmativa dele, porque é um homem que dedicou a vida a isso, como eu disse a vocês, né. Então é interessante para a gente entender, né, o que está acontecendo lá com a protagonista e o que ele está falando aqui. 100 bilhões de neurônios por ser humano, dos quais apenas 15% estão ativados. Há mais conexões no corpo humano do que estrelas na galáxia. Possuímos uma gigantesca rede de informação, a qual temos pouquíssimo acesso. Senhor, Sim. e qual será o próximo estágio? Bom, o próximo estágio talvez seja o controle sobre outras pessoas. Aqui, né, pessoal, aqui é algo interessantíssimo, né, porque você veio falando, né, acima disso, o controle sobre outras pessoas, o controle sobre a matéria. Nós conhecemos um mestre que caminhou aqui nessa terra que fez exatamente isso, né, Jesus, ou Sananda, como nós chamamos frequência de Sananda, exatamente tinha controle sobre a matéria, ele multiplicava peixes, ele curava pessoas, então a gente está falando de algo que é possível ao corpo biológico humano, porque nós tivemos um exemplar que caminhou aqui na Terra, que exatamente fez esses grandes eventos e efeitos com o corpo físico dele e de outros. Então é sobre essa contextualização, cerca de 30% menos, tá, de consciência, provavelmente pela direção, pela lógica, nós chegaríamos a isso, tá? Então é algo incrível, né? Precisaríamos ter acesso a pelo menos 40% da nossa capacidade cerebral. Depois de controlarmos a nós mesmos e aos outros, viria o controle sobre a matéria. Mas agora estamos entrando no campo da ficção científica.
E não sabemos mais do que um cachorro olhando para a lua. Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso. Eu não faço ideia. Interessante, né? Porque tu viu que ele não faz nem ideia, né? Porque a gente tá falando de 40% para controle do corpo de outra pessoa, né? Ou seja, de outro humano. E depois, sobre o controle da matéria, né? De qualquer estado da matéria. E aí a pessoa indaga 100% e diz, eu não tenho... Você viu o olhar dele, né? De uma pessoa que dedicou a vida, nossa, eu não tenho a menor ideia. Né? É exatamente isso que nós vamos ver na protagonista aqui, ou próximo disso. Valores que nenhum humano acredita que tenha chego, ou se chegou, não é de conhecimento nosso. Tá? Aqui é interessante a gente observar algo, tá? Isso aqui é importante falar. Vocês vão perceber uma mudança de conduta na personalidade, no posicionamento postural dessa mulher, da protagonista, da Lucy. Ela já está tendo aumento de percentual de consciência por conta do que foi, do que foi distribuído para o corpo físico dela, né, para as células, para o sangue dela, através do conteúdo do abdômen, tá? E a gente está falando de pouco percentual aqui. Vocês já vão perceber a diferença de capacidade de pensamento, de arquitetar, tá? De formular lógica, entendimento e de se antecipar e adiantar processos e envolvendo situações. Vocês vão ver uma mudança. Você saiu de uma mulher frágil, que estava totalmente amedrontada, para uma mulher agora consciente e com uma outra conduta. Isso é o que a capacidade... Eu sempre falo isso. A consciência, ela nos deixa exatamente claro, muito mais lógicos, uma capacidade maior de resolutiva, tá? É natural que se pense isso. Mas a parte emocional, da qual você não perde, não em percentuais, abaixo aí, sei lá, de 60% a 70%, não dá para se imaginar mais do que isso, né? Mas aqui pelo filme que a gente tem de filme, você tem emoções, e as emoções elas controlam. Então, a ideia do que está acontecendo aqui no filme é exatamente o sistema que eu venho falando em vídeos, né? Aonde a gente, ali no canal Gisele Almeida mesmo, canal aqui do YouTube, tá, pessoal? Aonde a gente traz esse conceito do novo humano, que não tem a ver só com crianças novas, com seres novos que estão chegando, mas a nossa humanidade acessando e acionando capacidades que estão além das conhecidas, nos dando essa capacidade de interpretação, né, de presunção e de arquitetar aquilo que acontece, aquilo que é um puxa da vida. É isso, exatamente isso que vocês vão verificar acontecendo com a protagonista aqui do filme. Vai. Aí. Que, pessoal, o que aconteceu foi que eu não posso mostrar todas as cenas, né? Ela criou uma situação, ela moldou uma situação para que ela conseguisse ganhar ali a liderança, né, sobre essas pessoas que estão aí, tá? Ela arquitetou toda uma cena, ela pensou, calculou tudo e criou uma situação onde ela consegue começar a sair dessa situação que ela tá. E no contexto aqui, ela teve um ferimento, né, né, o que dá para entender aqui no filme, onde ela não tá mais sentindo dor física, ela já tá ela tem a dor, mas ela tem o controle das emoções dela, inclusive da dor. Que é algo que, aquilo que a gente estava vendo lá falando do professor, 20%, 30% já alcançaria, tá? A autociência, ciência do próprio corpo, ou seja, sistema criativo. Isso tiraria nós do sistema de drama e daria a nós a capacidade da autocura, ou pelo menos de processar o desenvolvimento, o estado de equilíbrio interno entre emoções e equilíbrio biológico, fisiológico, até que se busque um sistema de ajuda ou um processo de cura natural do corpo, que é incrível, tá? Então, aqui a gente começa a ver já toda a ação, tá? Daquela química que tá dentro dela. Fala minha língua? Não.
Vocês perceberam que ela já começou a ter um sistema de audição alterado, onde ela já está escutando conversas, ela aumentou, amplificou, o cérebro dela está com uma capacidade de processar, né, o nível de audição maior, onde ela está tendo contato, ela está começando a ligar o que a gente chama de ligação em rede, ela está começando a se conectar, tá, e a gente vai entender um pouquinho mais na frente que ela já está lendo ondas de rádio, tá, ou ondas que são dos nossos eletroeletrônicos e de celulares. Moça, Preciso de ajuda, é urgente. não pode entrar aqui. Estamos operando. Por favor, saia. Não é essa. Vamos lá, a mente dela já começou a ter um processamento de dados muito alto e de cálculo, então ela já está conseguindo traduzir outras línguas na língua dela, ou seja, tudo que ela está lendo ali em chinês, ela já está traduzindo na língua, como se fosse a língua dela, ou seja, ela abriu essas informações, esse banco de dados interno, e já não tem mais a questão cultural, tá, contra ela tem isso a favor. Outra coisa, o cérebro dela está amplificando capacidades de processamento de dados, então ela já viu que o paciente que estava ali na sala de operação, na sala de cirurgia onde ela invade, é um paciente que já estava numa situação que não tinha mais como sobreviver, tá? Então ela já tirou, porque ele ia, de qualquer forma, ele não iria sobreviver. Então ela já tirou, porque ela entende que o dela é emergência, urgência. E como eu falei, ela tá com um cérebro de processamento, onde ela tá mais analítica e muito mais lógica, tá? O quadro das emoções dela existe ainda, porém, a capacidade dela tá aumentada, então ela tá processando a ideia lógica, né? Onde ela elimina a questão dramática, porque ela já entendeu o processo do que estava acontecendo com aquele paciente, tá? Só que ela vai convencer os médicos a olharem o que aconteceu no abdômen dela e também tratarem o ferimento que ela está, tá bom? Do córtex do lado direito da medula. Alguém colocou um saco de drogas dentro de mim. Preciso que remova. Está vazando. Eu só vou... Aqui, pessoal, ela pediu para os médicos avaliarem o que está acontecendo no abdômen, o médico pediu para ela, né, e ele solicita para ela se ela quer o anestésico, ela fala que não, que ela tem controle, tá? E ela pediu para falar, ela pediu o celular de alguém ali da equipe para poder falar, ela ainda tem as questões emocionais e a conexão com a mãe, ela vai falar com a mãe, tá? Aqui. Vocês vão ver que eu vou deixar que tem uma parte importante aqui, que ela vai acessar uma informação infantil, quer ver? Vamos lá. Eu vou precisar cortar você. Voltei. Não tá saindo toda noite, tá? Prometeu que ia cuidar de você. Eu tô tentando, mãe. Eu juro que eu tô. Ai, que bom que você ligou assim de repente. Seu pai vai ficar triste por não estar aqui. Ele ainda não voltou da academia. Você costuma ligar de manhã? O espaço. O ar. As vibrações. As pessoas. Eu sinto a gravidade. Eu sinto a rotação da Terra. O calor deixando meu corpo. O sangue nas minhas veias. Eu sinto meu cérebro. As partes mais profundas da minha memória. Filha, a ligação tá ruim, eu não tô te ouvindo bem. O que você disse sobre memória? A dor na minha boca. Quando eu usava aparelho, eu consigo lembrar da sensação da sua mão na minha testa quando eu tava com febre. Eu lembro de fazer carinho no gato, era tão macio. Gato? Que gato, meu amor? Um siamês de olhos azuis e cauda quebrada. Oh, meu amor, não pode se lembrar disso. Você não tinha nenhum ano. Eu lembro do gosto do seu leite na minha boca.
líquido. Meu bem, você está falando de quê? Eu só queria dizer que eu amo vocês, mãe e pai. Filha. E eu quero agradecer. Isso daqui, gente, é a consciência dela, o cérebro dela se vencendo e ganhando os quadrantes, né? Ganhando etapas, ganhando o mecanismo de entendimento. E as memórias que são impossíveis a qualquer humano, né? Ou a maioria de nós, são memórias antes de 1 ano, memórias ainda, né, da primeira infância ali, onde ela tem vivo. Você viu que ela fala do gosto, e antes ainda ela fala da rotação da Terra, a conexão desse cérebro com o entendimento sobre o próprio corpo e o entendimento sobre o corpo onde ela faz a experiência, ou seja, a Terra, que também é um corpo, começa a ser perceptível. Ela fala da gravidade. Isso aqui, gente, é um nível de consciência imaginável a nós humanos, mas totalmente possível, assim que acessarmos uma quantidade maior de áreas do nosso próprio cérebro, desvendar essa grande máquina que nós temos aqui, né? Que está à nossa disposição, inclusive. Isso que é o mais incrível. Eu sou apaixonada por esse filme exatamente, porque ele traz a proposta do que eu, Gisele, venho defendendo desde que eu comecei esse trabalho. Porque eu entendo de verdade aonde nós, humanos, podemos chegar e o que somos. E outras espécies das quais, muitas vezes, a gente tem contato ou ouve conteúdos deste ou daquele canalizado, sabem do potencial humano, tá? Então eu acho incrível esse filme, porque ele mostra exatamente o que nós temos total condição de nos tornarmos. Pelos milhões de beijos. Mais do que tudo nesse mundo. Uns 500 gramas. E quanto tempo meu corpo vai levar para eliminar o que saiu? Para responder, preciso saber o que é. Posso? Vai lá. CPH4. Atentem-se. Fala pra mim o que é. Mulheres grávidas produzem CPH4 na 6ª semana de gravidez, em quantidades mínimas. Para o bebê, tem a força de uma bomba atômica. É o que dá ao feto a energia necessária para formar todos os ossos do corpo. Soube que estavam tentando criar uma versão sintética. Não sabia que tinham conseguido. Gente, vocês têm noção aqui, tá? Vocês têm noção, a mulher fabrica, né, essa química no 6º mês de gestação para desenvolvimento das partes mais complexas, né, ou que exigem mais energia para criar os ossinhos e toda a parte de estrutura de um ser, né? E aqui a gente está falando de uma quantidade absurda que o médico comenta, né? Que ele ouviu dizer que estavam tentando criar isso de forma sintética, e pelo visto conseguiu exatamente o que está dentro do corpo dela, tá? Agora ele vai dar algumas explicações para ela, esclarecendo o que está acontecendo com ela e o que essa química tem a capacidade de fazer. Se for realmente CPH4, nessa quantidade, estou surpreso que ainda esteja viva. Por pouco tempo. Aqui, pessoal, esse ser começa a entender, porque está se tornando um grande ser, né? Deixou de ser só uma humana, uma nova humana, começa a compreender o que é a energia vital de tudo, e ela começa a enxergar aquilo que é invisível aos olhos humanos, até mesmo o valor da vida. E vocês viram que ela já acessou o cérebro dela quando ela entende a química que está no corpo dela, ela entende que a evolução dessa química fará, né, com que essa forma existencial deixe de ser, para se transformar. Então ela já entra na necessidade do que a gente viu lá o professor falando, que é passar o código adiante, né? Nós humanos, sempre que desenvolvemos, evoluímos, nós passamos à frente. Muito desse conhecimento foi, de alguma forma, subtraído, perdido, mas a ideia, desde quando se desenvolve civilização, porque é um código impresso, é um código base impresso no DNA humano, que é passar adiante. Aliás, todos os seres fazem isso. Eles geram aquilo que é informação ao seu descendente, tá? E ela já começa a ter uma visão
daquilo que é invisível aos olhos, né? O cérebro dela está se vencendo as próprias etapas e descobrindo aquilo que está além dos 5 sentidos. Aqui, pessoal, são partes que tem algumas imagens que eu não posso mostrar aqui no filme, mas ela usando as capacidades dela absurdas de ver, inclusive, atrás da porta para poder entender onde estão possíveis alvos, tá? Então, ela entra em qualquer lugar, sendo uma mulher, franzina, vamos dizer assim, teoricamente, numa aparência ao primeiro olhar, né? Onde a gente entende frágil, e quando você compara ali com uma organização desta proporção, né? Pessoas extremamente equipadas, se é que me entendem, né? Com equipamentos que podem extrair a vida, e você vê que ela entra com uma naturalidade, ela está atrás da pessoa, porque ela se lembra, né, quem foi a pessoa que deu o comando para colocar esse conteúdo lá e fazer isso não só com ela, mas com outros também. Então, ela vai dissertar, conversar com ele de uma forma um pouco brutal, eu não vou poder mostrar aqui, né, mas ela vai acessar a mente dele, essa parte eu vou mostrar para você, mas ele está com extrema dor, tá, porque ela provocou uma dor absurda nele, tá bom? Engraçado, eu ficava tão preocupada com quem eu era e quem eu queria ser, e agora que tenho acesso às profundezas do meu cérebro, vejo tudo mais claro e percebo que o que faz de nós o que somos é primitivo. São só obstáculos. Isso faz sentido? É como essa dor que está sentindo. Ela impede que você compreenda. Tudo que você entende agora é dor. É só o que entende, dor. Aqui, pessoal, tem uma análise bastante interessante. Bom, aqui toda essa parte, como eu falei, esse filme todo, ele tem vários momentos de reflexão, mas aqui ela está falando algo interessante, né? A dor, ela nos distrai. E como existe uma linha, né, de trazer ao humano a ideia da dor através do drama, através do empurra e puxa, né, através das forças que vão ali duelar, e a gente tem dualidade em tudo, né, dentro do nosso sistema político, social, religioso, cor de pele. Então, ela mostra isso. A dor faz com que nós conseguimos deixar de enxergar o restante e tudo que tem, porque a gente fica inerte, imerso à questão da dor, tá? Ela está fazendo aqui entendimentos e dando contextualizações do quanto a mente dela está acessando as profundezas e ela está entendendo que o estado emocional é primitivo, é o estado primitivo humano que comanda a vida dele. E quando a gente fala sobre essas questões dentro dos nossos conteúdos, dentro dos nossos cursos, de que o subconsciente comanda a vida, é por isso, porque ela está falando de arquivos de memórias, que são memórias marcantes, que estão ali ressonantes e agindo. Então, o que ele está sentindo, a dor que ele está sentindo, está fazendo com que ele segue qualquer outra informação, ele consegue só se concentrar na dor. Aqui, pessoal, ela já ganhou aquele recurso que o professor estava falando, acima de 40%, tá? Quando ela tem controle sobre a matéria de outro. Então, ela está acessando as memórias, porque ela quer entender os outros parceiros, as outras pessoas que também foram cobaias como ela, podem estar, para que ela divulgue isso às autoridades, tá? E pare esse processo da distribuição dessa química, tá? É sobre isso aqui. Paris. Obrigada por compartilhar. Boa noite, professor. Bonsoir, Albert. Vai jantar conosco hoje? Eu acho que sim. Estou exausto. Bom descanso para o senhor. Obrigado. Eu também. Que foi? Por acaso perdeu a chave? Foi. Aqui, pessoal, ela já tá, a hora que ela abraçou a amiga, tá? Essa é uma amiga dela, que convivia com ela, a hora que ela abraçou, ela já entendeu, ela já fez a leitura corporal, ela, como se fosse uma visão raio-x, porque ela não tem mais só controle sobre a matéria dela, mas sobre a matéria de outros. Então, ela já analisou, ela já entendeu, e ela vai, inclusive, prescrever, tá? Questões, e vai falar da questão do fígado, né? De questões da amiga, tá?
questões de saúde, porque ela já tem essa compreensão. E vocês vão reparar que é em outra língua, que é na língua local, que ela faz a prescrição. Posso usar o laptop? Aham, claro. Eu passei o dia todo fazendo testes e foi demais. Nunca ligam, porque nem pedem o número do seu telefone. A não ser um cara, mas ele não é chinês. Trabalho de conto. Você nem adivinha aonde ele me vai, o Richard. Tá morto. Vocês são malucos. Eu vou tomar banho. Samuel Norman. Alô? Professor, meu nome é Lúcia. Acabei de ler todo o seu trabalho sobre o cérebro humano. Precisamos nos encontrar. Todo o meu trabalho? Estou lisonjeado, minha jovem, mas acho difícil de acreditar. Eu devo ter escrito pelo menos... 6.734 páginas. Posso repetir todas de cor, se quiser. Ô, gente, vocês têm noção que a mulher leu essa quantidade de páginas em minutos, em horas? Porque vocês viram a velocidade que ela usou o computador, né? Que ela usou o notebook, tá? O cérebro dela está processando dados de uma forma impossível, absurda, mais do que um computador da época, tá? Hoje em dia a gente tem computadores quânticos e talvez uma tecnologia, mas eu não acredito nem que chegue a isso hoje em dia. Então, o professor fica indignado, né? Como assim, né? Como assim você leu todo o meu conteúdo? É disso que eu falo, das nossas capacidades. Vocês têm noção, gente, do que é? Isso aqui, tudo é de uma forma hollywoodiana, mas isso aqui está mostrando o que é possível. Isso daqui, gente, é inspirador. Eu não consigo entender como que nossa espécie consegue, diante a obras como essa, não enxergar a possibilidade do que essas obras estão trazendo. Eu juro, eu não consigo entender, sabe? Porque isso aqui mostra, naturalmente, o que é capacidade. Mas você está falando, Gisele, que ela usou uma química. Só que sem esse acelerador da química, nós, como espécie, já éramos para estar nesse potencial. Bem, fomos usurpados, enfim, diminuídos ou subtraídos por questões culturais, sociais, mas ainda assim, hoje em dia, com o recurso, com a velocidade da informação, o que nos falta é o foco, o desejo interno e a capacidade de buscar as informações, buscar o conhecimento para que a gente também faça. Eu não estou dizendo de chegar a esse ponto, porque eu entendo que isso, para nós, é mais gradual, sem aceleradores, né? Porém, é totalmente possível, uma boa parte, imaginem vocês, um percentual menor do que a gente está vendo até este momento do filme, sendo já possibilitado, já ouvimos falar sobre isso, sobre pessoas que fazem processo de autocura, pessoas que conseguem ter a capacidade de entender sua própria anatomia e conversar com o corpo, e hoje já temos conteúdo, conhecimento, que inclusive eu trato sobre isso, sobre como reprogramar, como trabalhar essa máquina chamada cérebro em capacidades maiores. Isso, a gente está vendo aqui a velocidade pelo qual o cérebro se vence quando ele é motivado, tá? Nós não estamos falando aqui só de um processo, esse filme ele não fala só do processo do acelerador da química, ele está mostrando para a gente, ele está quase desenhando na nossa cara que se nós focarmos, tá? Não precisa ser tempo, mas constância, em desenvolvimento, autodesenvolvimento, nós conseguimos subir gradativamente, gradualmente, capacidades absurdas, porque o cérebro funciona por recompensa química. Toda vez que você faz aumentar a capacidade que você desvenda, desbrava novas áreas, ele recebe mais recurso químico e ele quer mais dessa recompensa química, porque o cérebro é viciado em recompensa química. Então, gente, o que está mostrando aqui não é nada além das capacidades das quais a gente tem com o que a gente já tem hoje. Eu não estou falando de grandiosidades, porque a gente tem que estar esperando grandiosidades, novos recursos, novas tecnologias, nova medicina, mas e será que a gente está aproveitando? Será que a gente está olhando para o que a gente tem hoje e para o nosso autodesenvolvimento? Será que existe mesmo em nós essa vontade, esse foco do autodesenvolvimento? E também, será que essas informações, elas percorrem? Por isso que eu peço para que você compartilhe os nossos conteúdos e fale para as pessoas sobre essas possibilidades, porque muitos não têm nem acesso à informação, né? Você é amiga da Emily? Parece uma das brincadeiras dela. Ela está com você? Não, eu estou sozinha. Quem é você? Eu acabei de falar. Lucy, não é? Me desculpe. Li sua teoria sobre o uso da capacidade cerebral. É um pouco rudimentar, mas está no caminho certo. Obrigado.
Minhas células estão se reproduzindo a uma velocidade fenomenal. Vários milhões por segundo. Estou com dificuldade para determinar com precisão a hora da minha morte, mas duvido que eu tenha mais do que 24 horas. Que conversa é essa? O que eu estou dizendo é que a sua teoria não é uma teoria. Eu absorvi uma grande quantidade de CPH4 sintético que vai me permitir usar 100% da minha capacidade cerebral. No momento estou em 28% e o que escreveu é verdade. Quando o cérebro atinge 20%, ele abre e expande o resto. Não há mais obstáculos. Eles caem como dominós. Estou colonizando o meu próprio cérebro. Gente, chega a me arrepiar. Vocês têm noção? 28%, tá? Ou seja, ainda existe um erro no cálculo dele, que ela tá falando de 28%, ela já está dominando a matéria dela e a matéria de outrem, ou de outros, né? Ou seja, tá além do que ele estudou, né? Ela tá corrigindo ainda os percentuais do estudo dele. É lógico, ela tá usando ali a linha de rádio, né? As linhas invisíveis, das quais nós não imaginamos, mas ela já conseguiu decodificar, entender, por isso que ela está aparecendo na tela da TV, do hotel onde ele está, tá? E ela também coloca isso para convencimento, para convencer, porque demoraria para ela convencer. Mas, gente, isso é um absurdo, né? É algo incrível o que esse ser está fazendo. E você viu ela falando? Quando você passa 28%, 30%, não existe mais barreiras, ela está colonizando o próprio cérebro, que é o que eu vinha falando minutos antes aqui, ou segundos antes, tá? É exatamente essa capacidade. Gente, quando eu falo que esse filme é grandioso e que isso tudo eu vejo de verdade, quando você acessa aquilo que a gente chama de redes astrais e aquilo que a gente chama de conhecimento através de linhas, de uma visão, né, quando a sua consciência faz o acesso, é exatamente essa possibilidade. Não tem como nós não acreditarmos e não vermos essa capacidade no humano, essa possibilidade à nossa disposição, não talvez por efeitos de aceleradores químicos como esse, mas natural, tá? Aqui o filme usou uma abordagem, né, através de um contexto de acelerador. Mas como eu disse para vocês, isso é totalmente, tá, gradativamente, e numa velocidade, gente, que a gente não consegue calcular. Eu garanto para vocês que se a ciência hoje desse foco para fazer esse autoestudo no método natural de desenvolvimento, tá, de reprogramação, mas investir em treinamento com grupos de pessoas, nós também nos certificaríamos desta melhora, tá? De uma forma muito menor em proporção, tá? Do que comparado a esse filme. Dentro do que eu conheço e venho desenvolvendo nos trabalhos, eu já vejo esse progresso acontecendo em todos os alunos, mentorados, enfim, porque isso acontece, aumenta a cognitiva, aumenta a capacidade do cérebro. A gente está falando, gente, de técnicas e conteúdos que estão arranhando a superfície do que se é possível, porque eu, Gisele, não tenho todo o conteúdo em mãos, não tenho disposição de recursos para tratar isso de forma mais profissional no laboratório, e nem mesmo a ortoga, né, como cientista para isso, tá? E nós já vemos resultados grandiosos, absurdo. Então vocês imaginam o que nós temos a capacidade de fazer. Bom, eu não sei o que dizer. É verdade, eu tenho trabalhado nessa teoria por 20 anos, mas são apenas hipóteses e teorias. Eu nunca imaginei que alguém consegue controlar seu metabolismo. Sim. E estou começando a controlar o corpo dos outros. Também posso controlar ondas magnéticas e elétricas. Não todas, só as mais básicas. Televisão. Telefone. Rádio. É incrível. Eu não sinto dor. Medo. Desejo. É como se tudo que nos faz humanos estivesse sumindo. Aqui, pessoal, é interessante a gente analisar, tá? Quando a capacidade cerebral ela aumenta, por isso que eu falo que nós vamos nos tornar uma outra espécie, aqui dá para entender o que a gente ouve falar, nós que lidamos com esses conteúdos, ouvimos canalizações, influências energéticas que traduzem consciências, né? Eu brinco assim, chamo carinhosamente, vocês vão entender aqui que o humano não difere muito das outras espécies das quais a gente vê contato. É muito comum você ver nas canalizações, nos acessos, algo muito similar, tá? Eu falo por mim, que
tenho a grande felicidade, o grande prazer, a grande honra de fazer acesso, de encontrar, de comunicar-me com outras consciências que não são humanas, você exatamente encontra isso. Um padrão lógico, tá? Sem linha dramática. Não que esses seres não tenham algum índice ou algum percentual de emoções, tá? Tem, mas são emoções que são mais lógicas, tá? E ela fala, olha, eu estou perdendo a condição do que é abaixo dessa capacidade cerebral que nos torna esses humanos que são movidos àquilo que é emoção e se tornam um novo ser. Então aqui entra a indagação, né, da comparação, é a coisa que eu falo para os meus alunos da questão de tribo. É interessantíssimo, o humano ele quer participar, ele quer entender sobre tribo, ele quer participar, ele quer ser parte da tribo. Ela já começa a se sentir um ser à parte disso, tá? Aqui o filme pode dar uma conotação um pouco apreensiva, porque eu entendo a capacidade de um ser humano estar mudando o seu padrão de consciência ao ponto dele destacar, dissonar do restante da outra espécie. Porque nós temos ainda, dentro do nosso DNA, assim como outras espécies ainda têm, essa questão da vida em tribo, ou o que eu chamo de sociedade, tá? Então é sobre isso que ela está comentando aqui. E isso é uma coisa que a consciência, ela vai realmente trazendo. Você vai ver que a gente falou sobre outro filme, quem não viu aqui no Gisele Flix, a gente fez o Kipax. E você viu o mesmo efeito, tá? De uma lucidez muito grande, uma claridade, um equilíbrio, e um ser mais equilibrado emocionalmente também, mesmo expressando através daquele corpo emoção, você vê aqui na Lúcia a mesma coisa, ou seja, nós somos mais próximos do que é a semelhança das outras espécies do que somente aquilo que a gente vai chamar de o exercício dessa dimensão. O que nos tornou esse exercício dessa dimensão tão imersivo foi aquilo que a gente chama de arrasto do processo iniciático e daquilo que a gente chama de distorção de como esse exercício era para ter se desenvolvido, tá? Foi isso que criou. Mas o universo entende isso também como uma capacidade de desenvolvimento de expressão, tá? Por isso que não tem intervenção, né? Mas aqui mostra o modelo do que seríamos, do que temos a capacidade de nos tornarmos, tá? Então eu quis comentar isso com vocês. À medida que a capacidade infinita do núcleo celular, todo esse conhecimento está explodindo no meu cérebro. Eu não sei o que fazer. Olá. Se está me perguntando o que fazer... Olha, se pensar no sentido da vida, quer dizer, desde o princípio, o desenvolvimento da primeira célula que se dividiu em duas, o único propósito da vida tem sido passar adiante o que se aprendeu. Nunca houve um propósito maior. Então, se está me perguntando o que fazer com todo esse conhecimento que acumulou, eu diria... Passe adiante. Passe adiante. Assim como uma simples célula. Através do tempo. Percebem que eu falei que eu comentei isso lá no começo do filme? Passar o código adiante? Exatamente, tá? Isso aconteceu durante todo o desenvolvimento. As plantas fazem isso, os animais fazem isso, nós fazemos isso, então essa é a ideia. Agora ela vai entrar na indagação do tempo. Vocês percebem que o cérebro dela está tão imerso, está tão aberto, que qualquer palavra que ele coloca tem uma profundidade. Percebe a conduta, né? Como eu falei, a linguagem corporal desse ser, né? Totalmente equilibrada e totalmente perceptível. Ela está com o canal dela todo aberto, ela está percebendo toda a informação, porque conta da capacidade de dados que o cérebro dela tá, cada informação que ela entra, o processo de download, tá, de insights é imediato e profundo, tá, trazendo para ela mais abertura, ou seja, cada palavra que ela troca com qualquer um, ou principalmente com esse humano aqui, que faz parear sobre a proposta do que ela está tendo, né, e ele tem o conhecimento sobre isso, ela sente como uma motivação, ou seja, é uma motivação para acesso. Vocês vão ver que ela vai indagar, ela vai falar sobre o tempo. É isso, Clara.
Eu estarei aí em 12 horas. O que é isso? É uma receita. E desde quando você escreve em chinês? Desde 1 hora atrás. Lucy, eu não tô entendendo nada. Seus rins não estão funcionando direito e seu fígado está parando. Você tem que mudar seu estilo de vida. Tome um remédio, se exercite e coma alimentos orgânicos. Vai ficar bem. Que o filme mostrou aquilo que eu comentei, né? A hora que ela abraça a amiga, ela já percebeu tudo isso aí, tá? Então ela já processou e ela já fez a receita em chinês, ela não falava chinês, né? Para vocês entenderem o processamento, o quão não existe mais fronteira para um cérebro que começa a ganhar o gosto sobre o desenvolvimento. Não existe fronteira. Nós somos seres que não temos teto, não temos fronteira. A consciência altera qualquer padrão. Eu sempre disse isso. Desde os meus 16 anos, foi a primeira indagação, uma das primeiras indagações que eu fiz, através de um livro que eu li, eram os deuses atômicos, ou deuses atômicos, uma coisa assim, tá? Não me lembro exatamente o nome, acho que eram os deuses atômicos. Eu lembro que quando eu lia um livro sobre yogis, eu lembro de fazer esse pensamento, tá? A consciência altera qualquer padrão. Ela altera qualquer coisa. Ela conduz o ritmo da dança que o humano tá dançando, e é isso que a gente precisa entender. E não é estudar, gente, é autodesenvolvimento, é a capacidade de olhar para si, como a gente ouviu o professor falando, né? Necessidade de entender como você é, faz com que o seu sistema interno evolua para se adequar a essas capacidades. Só que a consciência sobre isso é que faz acontecer, senão você está na aleatoriedade. E a aleatoriedade é exatamente isso, aleatório. Tá? Então esse filme mostra uma condição da saída da aleatoriedade para a entrada da consciência que administra, tá? Que dá a conduta, que rege, que direciona. É outra história. Já viram que o controle sobre a matéria é isso? Ela mudou, né? A cor do cabelo, ela alterou para que ela não fosse reconhecida, ou seja, a consciência dela não tem mais limite, como eu falei, ela determina, tá, aquilo que o corpo dela, como vai se adequar o corpo dela às situações, isso é incrível, isso é a capacidade cerebral, tá, aqui tá Hollywoodiano, a gente sabe disso, mas dentro da conduta, se você analisar, tá, todos os processos desse filme de forma lógica, se você usar a lógica, você entende que isso aqui não é só hollywoodiano, talvez não nessa amostragem aqui, mas existe totalmente essas capacidades. O que eu vou dizer? Aqui, pessoal, eu vou passar, mas é assim, ela entra em contato, tá, com a pessoa responsável, da autoridade responsável, sobre a questão da quadrilha, né, da organização criminosa, tá? E ela vai dar comunicação para ele, da caneta vermelha, ou seja, pega essa caneta vermelha e anota o que eu tô falando, que é importante. O que é isso? É uma demonstração de que ela quer convencer essa pessoa a não delongar porque ela tem tempo, né? Tem aquelas pessoas, as outras cobaias, viajando para a distribuição daquele conteúdo. Então, ela quer parar esse processo, tá? Então, ela tá conectando aqui de uma forma bem clara, bem multidimensional, tá? Para não deixar dúvida e também para gerar rapidez do que ela quer fazer, tá bom? Então, ela vai criar situações ali para deixar as pessoas ali totalmente disponíveis à grande persuasão dela e não gerando dúvidas e questionamentos para que a ação seja rápida. Não tem nenhuma câmera, vai rápido. Não tenho tempo a perder. Preciso que as prenda e confisque a substância. Vou precisar dela. Qual a forma dessa droga? Barras, cápsulas? Em pó. Escondida em sacos plásticos na barriga deles. Como disse? Cuidado na hora de remover de dentro deles. O produto é muito poderoso. Aqui, pessoal, ela conversou com a consciência do cachorro, né, para não ter a questão do cachorro farejar, né, porque quem é ela, enfim, o cachorro pode ter sentido a quantidade, né, da química no corpo dela, e o cachorro é treinado para isso. Aqui ela vai movimentar, ela já movimentou, ela surpreendeu o profissional ali, né, a pessoa responsável pela organização ali, responsável pela polícia local, enfim, para fazer as apreensões. Ela trabalhou ali com o esquema
de organização fortíssima para gerar os alardes, e vai ter esse esquema aqui de capturar essas pessoas que estão ali fazendo o transporte físico, humano, do conteúdo, tá? Eu vou passar para frente, mas, resumidamente, é isso aqui. Fechar sua mesa agora. Claro. Aqui, pessoal, ela está persuadindo as pessoas do voo, tá? Os comissários, né, a favor do que ela precisa, porque não pode usar equipamentos, tal, enfim. Ela vai começar o sistema de usar, ela já está acima de 30%, né, daquilo que é a capacidade consciente dela. Então, ela vai começar aqui. Aqui vocês vão entender daqui a pouco um processo que foi falado lá pelo professor, tá? Pela pessoa lá, né, o cientista que estuda, que ele falou assim, olha, enquanto tudo estiver harmônico, tudo se desenvolve. A hora que você desarmoniza, o caos reina. Vocês vão entender que isso funciona como uma lei da natureza, que inclui também um ser de uma capacidade dessa daqui. Ou seja, leis fundamentais estão passíveis a qualquer coisa, porque é aquilo que preserva, tá, um fundamento. Então, o fundamento diz, enquanto tudo estiver em harmonia, a evolução acontece. Quando o caos, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, a desarmonia ou o caos reina, tá? Vamos entender aqui. Se o habitat não for suficientemente favorável ou acolhedor, a célula escolherá a imortalidade. Não, senhorita, ela foi com ela, deu a volta. Senhorita também. Alguém me ajuda aqui, por favor. Por favor. Então, só para a gente entender o que eu falei, né? Quando ela faz uso do álcool, ela entra em desarmonia nas células dela, tá? Nesse caso aqui, tá ok? Não estou aqui defendendo nenhum nada. Estou dizendo no contexto do filme. O que é desarmônico, desarmonizou o corpo dela que vinha no processo de evolução, e o processo de desconstrução passou a agir, onde ela tem que absorver mais do conteúdo para neutralizar o efeito da desconstrução, tá? Resumidamente, é isso aqui. Ou seja, as leis que regem tudo também vão funcionar para um nível de alta consciência. Você não está ganhando consciência para burlar regras universais, mas para tornar o teu conhecimento virtuoso e você conseguir agir com virtuosidade para que você decodifique essa tal dessa matrix, essa tal dessa experiência, desse aprendizado imersivo do qual nós estamos, tá? Então, a regra é válida para todos. Vocês viram algo interessante? Que ela mudou os olhos para olhos de felino, teve várias mudanças. O que é isso aqui? Lembrança daquilo que é o DNA original. Aquilo que foi feito humano é uma mistura, né, de códigos genéticos. Então, o corpo dela está trazendo à tona essas rememorações. Aqui é o caso que ela foi, por conta do que aconteceu com ela, né, do caos que aconteceu, ela acabou sendo, né, pega pelas autoridades, e ela estava anestesiada com anestésicos fortíssimos, dos quais não era para ela ter acordado. É sobre esse contexto que vai rolar aqui, tá? Ela já está com tanto controle sobre a matéria, que ela não mais tem efeito sobre ela quaisquer coisas que mudariam ou alterariam o nosso estado de consciência por anestésico. Docteur, elle est réveillée. Vous êtes sûr? Oui, elle est assise sur son lit. E eu preciso que você ponha as mãos pra cima.
Você pegou os pacotes? Gente, vocês têm noção, ela tá controlando a matéria, né? Então ela estava controlando os corpos, controlou ela mesma, os corpos, aumentou, começou a desvendar o próprio cérebro, agora ela controla qualquer estado da matéria, tá? E ela tá preocupada com a questão, né, das outras pessoas, dos outros cobaias que estavam. Então ela vai indagar ele e vai mostrar, vai persuadir ele a fazer aquilo que é exatamente o que ela precisa, tá? Porque o humano, ele é facilmente persuadido, tá? Quando você conhece a estrutura, quando você conhece o micro, quando você conhece, decodifica a sua existência, você decodifica o externo. É espelho, como eu sempre falo, tá? Micro e macro. Aqui, mais profundo ainda, ela decodificou tanto que ela já domina a própria matéria, ou grande parte da matéria, então ela está entendendo o estado da matéria, e que toda a matéria é uma partícula que tem a capacidade de receber instrução, né? Você é um aglutinado, a matéria, né? De partículas muito sutis, muito pequenas, e existe uma consciência, é isso que ela está fazendo aqui, tá bom? Sim, E onde estão? em segurança. Policial, eu já vi coisas muito estranhas. Mas eu vou ser sincero com você. O que fez lá me deixou apavorado. Nocautear todo mundo daquele jeito? Preciso me preocupar? Não. Ótimo. Olha isso, gente. Ela está decodificando os códigos, né, de rádio, e ela está buscando, você vê que daqui a pouco ela começa a buscar específicos, tá? Ela consegue encontrar, ela já tem essa capacidade de decodificar específicos e entrar no acesso ao que está passando dentro daquele código. É incrível isso. Você importa? Não. 어디야? 네, 여기가 지금 두발드 그라스라는 네, 병원입니다. 혹시 찾았냐? 네, 방금 문반 체크를 도착했고. Tudo bem. Só uma observação também, tá? A habilidade dela decodificar qual que é o código e colocar, né, um tradutor, ou seja, o rádio, a linha, a codificação do rádio correta para poder decodificar e ouvir a mensagem que está sendo falada pelo celular. Então, além de tudo, ela aprende, ela não dirige, tá, pessoal? A história do filme da Lúcia, a personagem, não dirige, ela faz um download ali e começa a dirigir. Lógico que ela vai cometer algumas atrocidades durante a direção, mas ela já está entendendo como o funcionamento, porque ela conversa com a matéria, tá? Isso é realmente excepcional, mostra a habilidade que tem nas capacidades do cérebro, que eu falo dos downloads, do entendimento. Quando você conversa com a matéria te conta como ela funciona. É exatamente isso que a Lucy está fazendo aqui, tá? Lógico que tem toda uma amostragem totalmente deslumbrante nesse filme para prender a atenção do espectador, mas é como eu falei, esse filme ele tá cheio de tesouros, e esse é um dos grandes tesouros desse filme, tá? É mostrar essa condição. Fiquem atentos agora. 뭐야, 이 새끼들아! 전현 죽여! Abre. Vamos. Eu não sei se eu vou poder te ajudar em alguma coisa. Com certeza você vai, Del Rio. Mas como? Como um lembrete. Podemos ir? O que aconteceu aqui, pessoal? Ela precisa de um humano que traga um valor emocional, tá? Uma sensação, uma afinidade com a humanidade, porque ela já está perdendo a afinidade com as questões humanas que a gente vai considerar mais
primárias, tá? Ela já está no avanço onde ela avalia as condições necessárias, então ela quer ficar humana para ela não causar questões que infringam as regras humanas ou que fique desumano. Então ela precisa de alguém, né, que traga esse entendimento, essa conduta humana, esse lembrete humano, tá? Então é por isso que ela também, e também porque ele é um oficial, né, uma pessoa da lei que consegue ajudá-la, né? Então eu só quis trazer esse entendimento para vocês entenderem que o nível acima de 60% nos torna seres diferentes de espécie. Por isso que eu falo que nós seremos e iremos manter a nossa humanidade se nós conseguirmos equilibrar a linha emocional com alto valor de consciência, ou se eu conseguir fazer esse jogo, tá, de caminho terceiro ou caminho do meio, entre aquilo que é o desvendar do meu próprio cérebro e a qualidade das emoções. Porque aí nós nos tornaremos uma outra espécie. Não é melhor, pior, não quer dizer. Porque hoje é muito fácil a gente olhar com a nossa régua, com a nossa regra. Né? Nós só conhecemos o evento desta humanidade no valor que nós conhecemos. Nós não conhecemos outros valores. Então fica difícil para a gente gerar uma regra, uma régua de avaliação que seja justa. Quando um ser não conhece, né, outra espécie, é por isso que a gente teme muito. E tem os filmes e a própria cultura ou o sistema social que hostiliza, tá, seres, consciências, e os filmes usam de uma forma muito pejorativa, porque aquilo que o humano não conhece, que ele não vive, ele costuma ter medo, ele teme, né, e ele não tem uma régua de avaliação. Isso é uma questão de nível de subconsciente. O subconsciente funciona com memórias que ele considera segura, e são arquivos, tá, do conhecido. Então aqui demonstra claramente que nós não conseguimos compreender o novo, se não for a título de entendimento de uma evolução massiva. E é isso que explica por que de alguns médiums, algumas pessoas que dominam algumas ferramentas multidimensionais, nos relatarem, eu posso dizer isso para vocês, sistemas de hostilização em alguma etapa da vida social, né, com relação às ferramentas, ou satirização, né. O humano, ele tende a satirizar, a hostilizar, tá, e a diminuir aquilo que não é padrão, né. Esse é o que a Lúcia também vive. Eu imagino um ser com essa consciência, como eu falei, essa coisa do encaixe, de não pertencer, né, à tribo. Então tem várias reflexões aqui, só nesse pedacinho do filme, né. Vamos continuar, então. Aqui ela vai convencer ele, e vai ter toda a jornada agora, né, que ela já está com os conteúdos, e ela vai buscar aquilo que é o aumento da consciência para poder fazer o download e passar aquilo para o professor, como o professor indicou para ela, né. A consciência, vocês viram que não tem muito, é lógica, né, ela não fica questionando emocionalmente se ele está certo ou errado. Logicamente ele está correto, a célula faz isso. E é aqui que parte a jornada dela para chegar a esse nível de consciência, onde toda essa capacidade, todo esse conhecimento que ela tem, possa vir, emergir, tá? É isso aqui que vai rodar aqui. Alô? No hotel. Eu vim para a universidade, onde tomei a liberdade de reunir alguns dos meus colegas para discutir o seu caso. Especialista. Vocês se lembram que quando ela estava conversando com ele através dos equipamentos eletrônicos, ela marcou com ele uma data e um horário? É isso que ela quer, tá? E ele já se preparou com outros cientistas na universidade, que é um local, né, que dá para fazer estudos, que tem equipamentos para estudos, para averiguar, avaliar o que esse ser tem, né? Porque surpreendeu, claro, ele como cientista, como estudioso do assunto, tá? Então, nesse contexto, ela precisa chegar nessa universidade, ela vai fazer de tudo possível, todas as artimanhas, e desenvolver todas as habilidades dela para chegar nesse local combinado com ele, porque ela sabe, tá? Ela já tem o cálculo, ela se antecipa, a Lucy, tá? Ela já faz a antecipação, o cérebro dela já está no processamento de antecipar, e ela conscientemente já sabe o que ela tem que fazer para alcançar um percentual de consciência onde o próprio corpo dela se torna uma matriz de compartilhar de conhecimento, tá? Então essa é a busca dela aqui. Em suas áreas. Muito prazer em conhecê-la. Igualmente. Capitão Del Rio. Muito prazer. Eu quero apresentar meus colegas. Esse é o professor Cartier, neurocirurgião. Sei quem são todos eles. É claro. Cavalheiros, esta é Lucy, a primeira mulher. Bom, como eu disse antes,
A senhorita Lucy conseguiu, por motivos que permanecem um mistério para mim, atingir certas partes de seu cérebro que oferecem acesso a regiões não exploradas anteriormente. Ela possui habilidades. Poderia nos dar um exemplo? Sua filha Gabriele, de 6 anos, morreu num acidente de carro. Era um carro azul com um banco de couro e um passarinho de plástico no retrovisor. É interessante, né? Como a nossa ciência ela precisa de provas e todos nós somos assim. Então, ela provou ali, mais uma vez, né, com tantas habilidades, que ela já nos provou durante o filme, as capacidades. Vocês viram que ela acessou a memória, as informações que estavam ali, né? Então, é incrível que ela surpreende, tá? Isso é o que muitos médiums fazem, tá? Eles atingem essa capacidade. Quando o médium faz uma leitura para você do que te aconteceu através de um objeto, de algo, é exatamente isso. Não como ela, usando aceleradores ou usando alguns aceleradores naturais, enfim, mas são mecanismos internos, ou seja, já se mostra, pela própria ideia de existir médiums, eu vou pôr médiums entre aspas, porque todos nós somos, todos nós temos essa habilidade, como é mostrado aqui, todos os cérebros têm uma formatação base igual. O que difere você de mim é a personalidade de qualquer humano, o que difere um humano do outro é só a essência única, personalidade única, tá? Mas todos nós temos a mesma base, desenvolvimento, determinadas inclinações naturais, tendências e facilidades que vão ser seletivas para dar justamente essa pluralidade, tá? Mas todos têm algum nível de habilidade que vai ser direcionada às inclinações pessoais que tem a ver com programação, que tem a ver com habilidades de registro de informação, com a capacidade desse ser acessar e a própria empurra e puxa da vida dele, que impulsiona ele a ter certas, que a gente já chama aí de sabedoria, tá? De conhecimento, de bagagem, entenda você como é. Então, médiuns acessam o campo das pessoas porque utilizam faculdades onde Lucy está experimentando, tá? A questão é que o médium, ele não consegue ainda, né, nem a maioria de nós, pelo menos, existem alguns que fazem isso com habilidades maiores, segurar, sustentar e aprofundar tanto a informação. Para a gente ver em montagens, relapsos, telas mentais, sentimentos que a gente vai traduzindo. Mas isso aqui já mostra as possibilidades. O fato de nos depararmos com médiums, entre aspas, com seres habilidosos em suas ferramentas, já deveria mostrar claramente para nós as nossas capacidades. Isso deveria ser um incentivo à ciência tradicional, a nós humanos, para que a gente explorasse, estudasse mais dessa grande máquina, desse grande ser que nós somos, tá? Todas as outras. Elas trocam 1000 bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma teia de comunicação gigantesca, que por sua vez forma a matéria. As células se reúnem, assumem uma forma, se deformam, reformam, não faz diferença, é tudo igual. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. É a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas esboços. 1 mais 1 é igual a 2, é só o que aprendemos. Mas 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do homem, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Mas se os humanos não são a unidade de medida, e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme o carro correndo em uma estrada, acelere a velocidade da imagem infinitamente e o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo da legitimidade é sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existia. Que é algo interessante, né? Porque aqui gera um conflito de ideias entre o que se fala sobre o tempo. Entenda. Quando ela fala que o tempo como unidade de medida, né? Ela quer dizer o seguinte, que é a desaceleração que o tempo faz sobre o efeito da matéria, que é uma partícula aglutinada, gera a ideia da existência. Tá? Então, o tempo, a ação do tempo, ou seja, o esticar, tá, da informação, da velocidade da luz, ou daquilo que a gente chama do aglutinar, que faz a matéria existir, é que dá
a entendimento da unidade, ou seja, é exatamente a deformação, tá, do que a gente chama aqui desta densidade, que gera a ideia do tempo, e que forma sobre a matéria a ideia da existência, certo? Então, o tempo ele é essencial em dimensões como essa, onde você tem a matéria. A ideia do tempo, ela define aquilo que é a unidade, e ela faz, então, a unidade poder existir, tá? É sobre isso que ela está querendo dizer. Ou seja, nós aqui temos a ideia de tempo diferente de outras consciências, porque ela é um padrão de medida para que a matéria possa existir, porque ela desacelera a velocidade daquilo que é a matéria em estado não material, não aglutinado, mas em estado quântico. Aqui ela está falando também sobre os estados avançados da quântica, tá? Nós temos como unidade matemática, como ideia da matemática aqui, ainda muito superficial. Aqui, quando ela fala que esta matemática aqui não é a definição, é porque nossa matemática ela é superficial demais, né? Porque ela não entra na quântica, tá? A matemática que eu consigo, que eu falo, que outros influências energéticas, eu brinco assim, outros médiums falam sobre acesso, é uma matemática divina da qual a nossa compreensão ainda está nos limites ali do início, tá? Está muito rudimentar o nosso entendimento, porque só agora que a gente vem explorando a quântica em um entendimento um pouco mais profundo, né? Nós temos uma física tradicional que é um pouco mais engessada, né? Que nos trouxe até aqui, de fato, é uma contribuição absurda para a espécie, mas ainda não fizemos essa união, né? Para criar o terceiro estado, o caminho do meio, que é exatamente o que a quântica diz, tá certo? Então, chegou a hora. Aqui, pessoal, o cérebro dela dá o entendimento de que ela vai precisar mais da química, né, para ela chegar em percentuais mais altos. O cérebro dela já calculou, e ela não está mais preocupada com o estado da matéria, porque ela entende que a matéria é um aglutinado, né, e que ela nunca deixa de existir, porque ela é aquilo que é a partícula do todo, ela é a existência, ela é o todo, tá? Quando ela é trazida para uma dimensão e ela é arrastada, ou seja, ela tem efeito do tempo, é de própria dimensão, gera-se a existência, mas ela está querendo expandir, se transmutar além disso, então ela vai precisar de mais conteúdo, eles estão preparando, preocupados até com a questão, né, porque ela já ingeriu uma quantidade grande, já gerou tudo isso, mas ela entende o cérebro, eles começam a entender que o cérebro dela está trabalhando cálculos dos quais eles não compreendem, então eles estão preparando tudo, efeitos e registros sobre isso, e também a preparação de tudo para que ela faça ela absorver essas quantidades que vai ser aqui pro via venoso, tá bom? De mim irão tentar defender sua integridade até o fim. Então, para atingir o 100%, preciso forçar e abrir as células até seus núcleos. Todo esse conhecimento da natureza humana pode nos trazer apenas instabilidade e caos. Tá. Só espero que sejamos dignos do seu sacrifício. Aqui, pessoal, o que aconteceu? Ela fez absorção via venal, né? Lógico que está tendo conflito com aquele pessoal que quer, da organização que quer. O filme ele vai partir, né? Porque tem a parte hollywoodiana. Mas o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a mudar o estado da matéria, ela já atingiu 70%, né? De consciência, já fez absorção do conteúdo, e ela sabe que o núcleo da célula dela vai abrir, e ela vai perder o efeito aquilo que a gente chama do aglutinado, que torna ela humana. Ela vai mover a matéria dela a criar um outro estado da matéria, para dar um jeito de passar a informação adiante, que é o propósito da vida, tá? Ela vai criar aqui um outro estado da matéria, com a própria matéria dela, fisicalidade, né? Ela vai dar a administração para criar um outro estado. Está procurando energia e matéria. E está tentando se conectar aos nossos computadores.
Aqui, pessoal, o cérebro dela entendeu que ela precisava de consumir tudo que era a matéria daquele local, né? Depois ela pega servidores, computadores, câmeras, ela engole praticamente a matéria da sala para ela poder usar a energia para aumentar a capacidade do seu próprio entendimento de criar um outro estado de matéria, tá? Por isso que fica nulo o local que ela absorveu ali, tirando eles, que ela respeitou a vida, a integridade de vida de cada um, né? Dos seres vivos que carregam ali o corpo biológico, o cérebro, uma atividade vital, mas o restante ela consumiu para poder gerar mais matéria e criar, então, o que ele precisa ali, que é a capacidade de compartilhar a informação do qual o cérebro dela absorveu. O que ela está fazendo? Acho que é um computador de uma nova geração. Aqui, pessoal, é uma capacidade que a gente vê muito no que a gente chama de tela mental, tá? Quando você ouve o médium falando que ele está numa localidade biológica, fisicamente, mas ele está acessando outras realidades, é o que ela está fazendo aqui, mas já com a consciência dela completa, tá? Ela está acessando informações, buscando dados, entendendo todo o mundo, todo o funcionamento, todo o entendimento da história, tá? Do mundo, em segundos, porque é a velocidade do qual a consciência dela atingiu. Aqui, pessoal, é uma simbologia, tá? É o primeiro contato com a Lúcia, naquilo que são os museus, eu não sei se é britânico, não me lembro agora. Existe ali a história que conta de do primeiro primata, né? Ou a ideia do que eram nossos ancestrais, como uma primata feminino, Lucy, deram o nome de Lucy. Então, o filme, ele conta essa história e a Lucy, como protagonista, ela retorna ao teu início, é como se ela conseguisse ver o processo reencarnatório dela, ou aquilo que ela foi um dia como um primeiro ser, tá? Então, é um contato com a sua própria existência, com a sua própria vanguarda, né? Com o início, com o start, tá? É isso que contextualiza aqui. E vocês viram que ela retorna o tempo, décadas, né? E vai vendo o mesmo posicionamento, a mesma localidade, voltando, né? Que ali é Times Square, em Nova York, que é um marco, vamos dizer assim, mundial, bem conhecido. Então, o filme escolhe exatamente um marco para trazer essa contextualização. Ela volta muito antes dos dinossauros até as primeiras espécies e a primeira mulher ali, tá? Então, é isso que conecta aqui. Por isso, Lucy, porque tem essa história mesmo nos museus aí, falando esse primeiro primordial aí, vamos dizer assim, esses primeiros seres que deram origem, que era um primata, né? Uma espécie de primata, uma espécie de ser humanoide, que foi o vaso biológico pelo qual as espécies administraram o DNA ou fizeram um processo ali, né, genético para chegar até a nossa espécie, tá? Então o filme contextualiza isso aqui nesse ponto aqui, tá? Aqui, Lucy já tá chegando próximo aqui do 100% de capacidade consciente, tá? É isso que vai entrar aqui, é o que a gente vai ver agora.
Então vamos lá, vamos entender que tem profundidade aqui. Vocês viram que ela veio todo o processo de trás para frente, de frente para trás, né? Ela volta o processo para o início, ela se vê ali como um primeiro ser, que é a primeira luz, que é divulgada como eu falei, né, isso é uma história conhecida, tá, tem um museu, eu acho que é o Museu Britânico, se eu não me engano, talvez a gente coloca para vocês, e se vocês souberem, deixem nos comentários aqui, eu não me lembro ao certo, tá, mas que contextualiza e depois ela vai voltando, né, para o planeta, quando o planeta não abrigava a vida como a gente conhece, e no processo de vida descendo para a Terra, ou seja, aquilo que era as chuvas de meteoros, enfim, que trouxe toda a história da vida e a vida acontecendo no processo celular. Você vê que quando volta para uma célula única, né, antes do processo da divisão, ela completa o 100%, ou seja, é o do desenvolvimento para o início, é voltar para o início, é quando você se integra ao todo. É a mesma ideia do que a gente está fazendo. Nós temos a fonte que está, fonte, ponto zero, Deus, o nome que a gente quiser chamar, que está fazendo a exploração criativa da sua experiência. Essas criatividades estão gerando aquele conhecimento e multiplicando o conhecimento, ou seja, passando o código adiante, até um processo onde tem o retorno na unidade, tá? Que é a energia que eu consideraria de ponto zero, a energia do início do começo, por isso que ela fica sem cor ali, sem matéria. Essa ideia quer mostrar isso, que é o estado integrado, o estado do um, tá? Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Aqui muito claro, né, pessoal, ela cumpriu aquilo que a conversa que ela teve com ele lá, quando ela acessou os equipamentos eletrônicos dele, que é passar o código adiante. Ela encontrou um meio de resumir naquele pendrive, dando como exemplo aquele pendrive, todo o conhecimento que ela adquiriu, depois ela descartou o uso, né, daquilo que foi a matéria, a energia, porque ela conseguiu fazer cumprir, tá? E ela se torna, então, alguém que cumpre aquilo que é o entendimento de passar o código adiante e é a propósito que ela tinha com ele, tá? Por isso que aparece essa cena. Ei! Onde ela está? Estou em toda parte. A vida nos foi dada há bilhões de anos. Agora já sabem o que fazer com ela. Vocês viram uma pergunta interessante que ele fez? Onde ela está? Ah, que ela desintegrou? Não, ela está em toda parte. Por que ela fala que está em toda parte? Porque hoje ela não tem uma necessidade de estar aglutinada. Ela está naquilo que é a definição do todo, ela se integrou ao todo. Ela compreendeu o todo e fez a integração onde ela existe e vive em toda partícula e toda existência. É o estado de onisciência e onipresença. Ela retornou para o processo iniciático, para a fonte, para aquilo que é o todo. Ela compreendeu toda a jornada da experiência, se ascensionou na consciência do um, na consciência divina, na consciência do todo, onde não há mais necessidade de experiência, né, do espírito do fractal dela, da mônada dela, em experiências, porque ela absorveu todo o conteúdo, todo o conhecimento, e abasteceu a fonte de informações sobre a sua experiência, tá? Então esse filme ele é profundo, ele traz um entendimento reflexivo, sobre as capacidades, lógico que tem todo o contexto hollywoodiano, uma história para se contar, porque ele é entretenimento, mas como eu disse para vocês desde o início, como eu sempre falo, atrás de todo o entretenimento, ou boa parte dele, existe uma profundidade e é uma forma, tá, artística de você traduzir as informações, os acessos. Todo artista, todo canalizador, toda função, né, de desenvolvimento criativo, ela sempre é uma expressão daquilo que é uma canalização. Ou seja, o tempo todo, dentro dos filmes, a gente está entendendo o contexto desses seres, esses diretores, esses escritores, eles acessam, sim, informações, sejam por qualquer que seja a via, tá? E desse o nome que quisesse dar. Mas nada mais é do que a tradução. Tenho a impressão, não a certeza, mas a impressão de que alguns deles são conscientes, escritores, diretores, né? São conscientes, outros não, outros fazem pelo processo criativo apenas. Mas
talvez inconscientes do que estão trazendo, das obras que estão cheias de riquezas, tá? Então, esse filme é interessante, a gente não consegue pôr ele todo aqui, mas é interessante para vocês assistirem o filme, quem não assistiu, todo com entendimento, com ver através de outras lentes, enxergar mais do que o entretenimento quer te entregar. Existem valores absurdos, riquezas grandiosas dentro de filmes, dentro de entretenimento como esses aqui. E é essa a proposta do Gisele Flix, é trazer pra gente valores que estão além do entretenimento, através exatamente dessas formas de distração, é trazer pra gente o entendimento mais profundo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Esse filme é profundo, ele mexe comigo. Desde a primeira vez que eu assisti, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme. Eu acredito que eu saiba até as falas desse filme, porque eu sou realmente grande fã, porque ele quando eu assisti, que eu acho que foi em 2012 ou 14, eu não lembro a data que ele saiu, mas foi entre essas datas, tá? Ele me elucidou, ele me trouxe o entendimento, eu senti um choro, tá? Me deu um choro, eu me lembro até hoje, foi um choro, assim, que eu não conseguia conter, e que era inexplicável, que nem eu mesmo naquela época entendia por que eu tava chorando tanto. Porque não é um filme tão emocionante para você chorar, no sentido de chorar, ele é mais de ação, né? Mas eu chorava compulsivamente, porque eu entendi que, de alguma forma, essa diretriz do que tem no filme é a diretriz que a minha alma busca, que meu espírito busca. O meu trabalho todo é desenvolvido em entendimento do que é a consciência humana, da capacidade humana e do valor do que é humano, contra tudo e contra todos, muitas vezes, defendendo a espécie e entendendo os valores e as preciosidades que existem no humano, né? Então, esse filme, ele me trouxe um consolo, uma alegria, um amor, um entendimento, não sei explicar para vocês. É como se agraciasse a minha alma, tá? E me desse um entendimento maior de todos os grandes desafios que eu enfrento todos os dias com o meu trabalho, com o que eu faço e com o ato e a ação de defender a espécie, de entender e de querer dissecar essa espécie no entendimento mais profundo, né? Para entender as particularidades humanas, entender cada vez de humano, não para acrescer o ego, mas para crescer a consciência, para poder partilhar de conhecimento, para poder entender como compartilhar ainda mais, e entendendo que é no conjunto, é no compartilhar, é no estado de, né, de rede, de compartilhamento que nós vamos entender, né? Porque sozinho, poucos, eu acredito que grandes homens e mulheres, tá? Do entendimento científico, ou não, ou afastado de tudo isso, pessoas comuns como eu, que não tem formação nenhuma na particularidade da ciência, ou da física, ou mesmo da parte anatômica do corpo humano, mas que vem com esse desejo de alma, com essa diretriz de vida, de desvendar, né? Eu sempre fui esse ser que quis entender, quis desvendar a particularidade do humano, muito além do que o entendimento das coisas que eu me deslumbro, eu sempre me deslumbrei pela consciência humana, pela mente humana, pela existência humana. Então esse filme, ele é acolhedor para mim, ele é significativo para mim, e eu quis muito compartilhar para vocês o meu entendimento, mas me conta aqui, quais são os seus entendimentos, o que eu deixei passar, quais foram as coisas que você viu, as observações que eu posso não ter comentado, o que você entende, né, quais são as questões, e como que você se vê, como que seria para você atingir graus ou níveis de consciência, onde você acesse a sua biologia, a biologia de outros e até mesmo a matéria. Me conta, deixa comentário aqui para mim, o que você faria se você tivesse acesso acima dos 10%, vamos ser humildes, vamos falar de 10% só, tá? Mas vamos também imaginar e trabalhar essa questão de entender a lógica que tem por trás desse filme, os aprendizados e o incentivo que esse filme traz, principalmente para a linha de acesso do que nós somos, tá? O entendimento do que nós somos. Essa mensagem que o Gisele Flix tentou deixar para vocês hoje, o que minha busca é essa, e eu vejo que dentro do entretenimento também é mais um mecanismo, além de tudo, do trabalho que eu faço, que é também uma forma de eu trazer aquilo que eu penso, que eu indago, que eu aprendo, né, e que eu gosto de compartilhar, do que eu acesso, tá bom? Então eu deixei para você, e me fala, que filme que você quer que a gente analise junto, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Eu vou adorar fazer, tô adorando fazer esse Gisele Flix, e você me ajuda colocando aqui para mim as suas indicações e os filmes que você quer que a gente avalie juntos, tá bom? Então, conteúdos direcionados à interpretação e a gente assistir filmes juntos e
explorar o que tem por trás, você encontra aqui nesse canal, Gisele Flix. Mas no Gisele Almeida você encontra todas as informações sobre acesso à consciência e todo o conteúdo que eu trago ali de trabalhos de multidimensionalidade. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o que eu falei aqui, as informações que eu trouxe, a gente tem o programa Manual Humano que lida, ele encaixa direitinho com o contexto desse filme, tá? E se você quiser saber como desvendar a sua essência e chegar cada vez mais próximo da ficção, como a da Lucy, procure a gente lá, giselealmeida.com, você vai encontrar conteúdos, cursos que falam exatamente sobre isso, tá bom? Eu deixo para vocês aqui meu abraço, né? Meu coração aberto a vocês e peço para que você deixe aqui para mim o seu like, por favor, isso me ajuda muito, e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você gosta, tá? Para que chegue a maior número de pessoas. Considere se inscrever também aqui no canal, tá? Para que você receba as notificações e receba outros vídeos como esse daqui, se isso for do seu gosto. E não esqueça também de entrar no nosso canal do YouTube oficial, no nosso outro canal que nós tratamos de vídeos sobre acesso. Se você gosta de acesso de consciências, gosta de entender o que redes planetárias, servidores estão dizendo, por favor, Gisele Almeida também se inscreva no canal, tá bom? Um beijo a todos e até o nosso próximo Gisele Flix. Até mais, pessoal.